Vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de terça-feira, dia 30/6, conversando com o nosso Deus, pedindo a orientação do Senhor sobre as nossas vidas. E eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a pensar no Senhor e a orar comigo. Papai do céu, nós te louvamos pelo que o Senhor é, te louvamos pelo teu amor, pela tua soberania. Te louvamos porque o Senhor, apesar de tudo, o Senhor nos ama, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor se entregou por nós. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Pedimos que neste momento venha abençoar as nossas vidas, venha abençoar a nossa aula. Abençoe, Pai querido, a vida de cada criança. Esteja abrindo a mente de cada uma para que possa compreender o conteúdo necessário desta aula. Esteja abençoando cada família. Esteja suprindo, Senhor, aquilo de que cada família mais necessita. Se é amor, se é perdão, se é alimento, emprego, saúde, consolo. Que o Senhor esteja com cada família, dando assim a tua graça de acordo com a necessidade de cada um. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude a crermos sempre nisso e a dependermos inteiramente do Senhor. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Continuando, nós vamos então revisar o nosso valor, que continua sendo solidariedade, lembrando aí dessa frase que diz mãos que somam, ou seja, cada um fazendo um pouco, cada um fazendo a sua parte. Muitas pessoas serão beneficiadas, serão ajudadas. Então, que nós possamos estar unindo as nossas mãos para estar ajudando outras pessoas que necessitam de nós, de acordo com aquilo que nós temos para oferecer a outras pessoas. E o nosso versículo que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, que está em Eclesiastes 11:1. Nós vivemos no tempo em que se ficarmos aguardando condições ideais para fazermos alguma coisa, nunca faremos nada. Se nós formos esperar um tempo bom para ajudarmos alguém, nós não vamos fazer isso. Precisamos semear com fé. Esse versículo faz referência à maneira como o trigo era plantado antigamente, que consistia em semear os grãos sobre as águas na época da cheia dos rios, e quando elas baixassem, haveria ali uma grande plantação. Isso era uma questão de fé, de crer, sem estar vendo. Eles iam lançar a semente sobre as águas e eles iam acreditar que quando aquelas águas baixassem, estaria ali uma plantação do alimento que eles necessitavam. E isso acontecia. A lei da semeadura pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, em todas as áreas daquilo que nós formos fazer, nós estaremos realmente colhendo aquilo que nós plantamos. Então, que nós possamos estar plantando cada dia, plantando amor, plantando perdão, plantando bênçãos, plantando coisas boas, porque é exatamente isso que nós estaremos colhendo, semeando. É a palavra do Senhor que diz, e ela é verdadeira. Vamos crer nisso. Vamos então para os nossos livros da Bíblia, lembrando aí que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Nós vamos iniciar falando os livros do Velho Testamento, lembrando aí das suas subdivisões. Vamos iniciar pelos 5 livros da lei e fale juntamente comigo, bem forte, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, continuando com os livros históricos, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias
Malaquias, finalizando aí então os 39 livros do Velho Testamento. Vamos então para os livros do Novo Testamento, os livros históricos. Vamos lá, junto comigo bem forte? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas de Paulo, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e as cartas gerais de outros autores, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e o profético, que é o livro de Apocalipse, tendo então os 27 livros do Novo Testamento. Vamos cantar? 1, 2, 3, bem forte. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Nosso ambiente alfabetizador, nós estaremos hoje falando sobre o conteúdo que nós estudamos recentemente, que é as horas. Que horas são? Para nós aprendermos as horas, observarmos as horas, nós vimos que tem o ponteiro digital, o relógio digital e o relógio de ponteiros. Nós observamos no relógio de ponteiro que ele geralmente tem 3 ponteiros: ponteiro que marca segundos, ponteiro que marca minutos e ponteiro que marca as horas. Nós vamos trabalhar mais com os ponteiros que marcam os minutos e as horas. Ou seja, 60 segundos forma 1 minuto, 60 minutos forma 1 hora. Nós observamos que o relógio de ponteiro ele é formado por 12 números. Então, ele vai de 1 a 12, mas ele marca 24 horas. Nós vimos também que o ponteiro pequeno, ele indica as horas, enquanto o ponteiro grande indica os minutos. Para marcar a hora exata, a hora em ponto, o ponteiro grande precisa estar apontado para o 12 e o ponteiro pequeno para a hora em que estará indicando. Observando nesse relógio, nós temos aqui o ponteiro pequeno está marcando para qual número? Exatamente, para o número 8, enquanto o ponteiro grande está apontando para o 12. Ou seja, que horas está marcando esse relógio?
está marcando exatamente 8 horas. Muito bem. Que horas são? Observe esse relógio agora. Observe o ponteiro grande, observe o ponteiro pequeno, o ponteiro menor e diga que horas são. Que horas esse relógio está marcando? Muito bem, ele está marcando 4 horas. Vamos ver mais um? Observando os ponteiros, nós vimos também que o ponteiro grande está apontado para o número 6. E nós vimos que quando ele está no 6, passou meia hora. Ou podemos chamar também de 30 minutos. Ou seja, o ponteiro pequeno está apontando, está entre o 9 e o 10, ou seja, são 9 horas e 30 minutos. Então, nós temos nesse relógio marcando exatamente 9 horas e 30 minutos. Lembrando, ponteiro pequeno marca as horas, ponteiro grande marca os minutos. Para marcar a hora em ponto, a hora exata, o ponteiro grande precisa estar apontando para o número 12, enquanto o ponteiro pequeno para aquele número que vai indicar a hora. Se o ponteiro grande estiver lá no 6, porque passou-se, nós vimos que no número 1 ele também marca 5 minutos e vai o 2, 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, ou seja, meia hora. Então, exatamente aí 9 horas e 30 minutos. Medida de valor. Estaremos trabalhando agora sobre uma outra medida, que é a medida de valor. Aquela era de tempo, agora é de valor. E nós vamos falar aí sobre o nosso dinheiro que é usado no nosso país, no Brasil. O nosso dinheiro, ele é dividido em duas formas. E nós vamos observar a primeira, que ele é através de cédulas. Vamos observar as cédulas que existem no dinheiro brasileiro, que é o real, ok? Então, a primeira cédula que nós temos é a cédula que vale R$2. A segunda cédula é a cédula que vale R$5. Depois nós temos R$10. Depois temos R$20, R$50 e R$100. Essas são as cédulas que nós chamamos também de papel, as cédulas do dinheiro brasileiro. R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Não existe outra cédula do dinheiro brasileiro. Todos os valores que você vai contar, vai formar, você vai juntar a partir dessas cédulas. Mas nós temos também as moedas. Então, nós vamos observar as moedas, iniciando a de menor valor. 1 centavo. Essa moeda de 1 centavo, hoje, ela não é mais fabricada, mas ela ainda circula no mercado. Em alguns lugares ainda é usado essa moeda de 1 centavo. Nós temos a moeda de 5 centavos, nós temos aí à frente e o verso, de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. Lembrando que R$1 ele é formado por 100 centavos. R$1 é formado por 100 centavos. Beleza? Então, essas são as moedas que existem no dinheiro brasileiro. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 e R$1. Vamos falar um pouquinho sobre essa unidade de medida. O dinheiro brasileiro chama-se real, composto de cédulas e moedas, como acabamos de observar. O dinheiro no Brasil colônia. De 1500 a 1822, o primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a moeda mercadoria. Durante muito tempo, o comércio foi feito por meio da troca de mercadorias, mesmo após a introdução da moeda de metal. Mas a primeira moeda brasileira de fato foi o açúcar, que em 1614 passou a valer como dinheiro por ordem do governo Constantino Menelau. O fumo, o algodão e a madeira também eram muito utilizados com essa função. As primeiras moedas metálicas de ouro, prata e cobre chegaram com o início da colonização portuguesa, ou seja, no início não eram usadas as cédulas e as moedas que temos hoje. O dinheiro era feito através de trocas de mercadoria.
Beleza? Então, essa circulação, a compra e venda era feita através de troca. Em 1624, a Holanda invadiu pela primeira vez o Nordeste brasileiro. Sob seu domínio, foi realizada a primeira cunhagem de moedas em território nacional, quadradas, pequenas, feitas em ouro e prata. Elas surgiram em Pernambuco em 1645 e a partir daí, em outros lugares, de acordo com a necessidade, foi se criando outras moedas e hoje nós temos o real, com essas cédulas e moedas que você acabou de ver. Pagamos mercadorias com dinheiro. O símbolo do real é o S, nós chamamos de S cortado, chamado de cifrão, e o R de real. Fica então R, S, é a representação do símbolo do dinheiro brasileiro, que é o real. E esse dinheiro ele é usado para fazermos compra, para comprarmos mercadoria. Vamos observar então, por exemplo, um pacote de arroz de 5 quilos, digamos que ele custa R$15. Vamos usar aí cédulas para pagarmos. Como nós poderíamos pagar R$15? Primeiramente, pense, nós não temos uma cédula de R$15. Então, nós vamos ter que juntar daquelas cédulas que foi apresentadas atrás. Então, vamos usar então uma nota, uma cédula de R$10 e uma cédula de R$5. Formamos então aí exatamente o valor da mercadoria, que é o arroz, que são R$15. Podemos pagar com outra forma, com outro dinheiro? Podemos sim. Podemos usar 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Ou seja, uma forma diferente também que nós podemos estar usando para pagar os R$15. Tia, só essas duas? Não. Existem várias outras formas que você pode juntar para pagar, para formar R$15. Vamos ver um outro exemplo. Uma caixa de sabão em pó. Digamos que essa caixa custe R$12. Como nós vamos poder pagar? Não existe cédula de R$12. Então, nós podemos juntar quem? Muito bem, nós podemos pegar uma nota, uma cédula de R$10 e podemos pegar o que mais? Isso, podemos pegar uma de 2. Então, 10 mais 2, 12. Então, nós temos aí o valor que custa a caixa de sabão em pó. Nós podemos formar outra forma? Podemos. Nós podemos pegar uma nota de 10, uma moeda de 1 e uma outra moeda de 1, ou seja, 10, 11, 12. Nós temos uma forma diferente de fazer, de termos R$12. E ainda tem outras formas que você pode estar juntando outros valores para formar R$12. Ok, vamos então agora ver um biscoito, um Nikito aí que custa menos de R$1. Lembre, R$1 é formado por 100 centavos. Ou seja, o biscoito custa 90 centavos, ele custa menos de R$1. Então, você vai usar moedas para pagar. E você não pode usar moedas de R$1 porque ela já vale 100 centavos, já passou. Como vamos fazer então? Você pode usar uma de 50 centavos, mais 10, 60, 70, 80, 90 centavos. Temos então aí o valor do biscoito, 90 centavos. Lembrando que toda vez que você for usar as moedas de 10 centavos, são as dezenas completas. Lembra? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, você não precisa estar contando mais de um. Você vai sempre para a próxima dezena. Beleza? Temos então aí 90 centavos representados com uma moeda de 50 e 4 moedas de 10, que vai formar exatamente 90 centavos. Podemos escrever quantias em dinheiro usando somente números. Podemos representar essas quantias somente números. De que forma? Nós temos um valor, por exemplo, de 5,20. Isso quer dizer o quê? R$5,20. Então, nós vamos usar a vírgula para separar o valor do real do valor de centavos. Ficando, então, aí R$5,20, representados somente com números.
Ok, e como nós faríamos para representar com dinheiro? R$5,20. Lembre, você vai representar primeiro quem vem primeiro. Não é o reais? R$5. Então, você vai colocar o 5 representando reais. Falta o quê? 20 centavos. Como você pode usar 20 centavos? Pode usar cédula? Não, porque não existem cédulas de 20 centavos. Você vai usar moedas. Que moedas você poderia usar para representar 20 centavos? Muito bem, 10 mais 10. Então, nós temos aí R$5,20. Teria outra forma? Sim, vamos formar então R$5. 2 mais 2 dá quanto? Isso mesmo, 4 mais 5. Formamos R$5. Mas falta o quê? 20 centavos. Então, vamos lá. 10, 20. Nós temos duas formas diferentes de representarmos R$5,20. E você ainda poderia representar de outras maneiras. R$3,50. 3,50. R$3,50. R$3,50. Você vai representar primeiro quem vem primeiro. Quem vem primeiro? R$3. Então, vamos lá. 2, 3. Temos R$3. Falta o quê? 50 centavos. Tem moeda de 50 centavos? Tem. Então, pronto. Podemos usar. Podemos usar outra? Podemos. Então, vamos lá. Vamos usar 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, R$3,50. Vamos ver de outra maneira? R$3. 1, 2, 3. Temos R$3. E agora, os 50 centavos? Podemos usar 25 mais 25, que também vai formar 50. Então, nós temos várias formas de formar o mesmo valor. Quanto temos? Vamos testar agora? Vamos lá. 1, 2, conte comigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto temos? R$10. Como podemos representar? R$10 dessa forma, R$10 dessa forma e R$10 dessa forma. Então, você tem três formas diferentes aqui de estar representando o valor R$10, ok? Quanto temos? Vai comigo? 20 mais 10. 20 mais 10 dá quanto? 2 mais 1, 3. 20 mais 10, R$30. Continuando, R$30 mais 5. Temos quantos agora? 30 mais 5, 35. Continuando, temos mais 2, 35 mais 2, 35, 36, 37. 37 mais 1, temos quanto? 38 mais 50. E agora? R$38,50 que podemos representar dessa forma. Podemos representar desta forma. E nós temos aí, então, a escrita em extenso, R$38,50. São diferentes formas de você representar o mesmo valor. Lembrando, quando você for contar, comece sempre pelos valores maiores. 20 mais 10, 30, mais 5, 35, mais 2, 37, mais 1, 38, mais 50 centavos, R$38,50. Beleza? Pensando nisso, você vai agora para as suas atividades. Na página 19, você vai representar os valores de duas formas diferentes. Você viu aqui que nós podemos representar de várias outras formas. Mas antes disso, você vai pegar lá no anexo 1 do seu livro de matemática. Você tem várias cédulas e moedas. Você vai estar recortando, você vai estar representando os valores que você tem na página 18. R$45, R$30, R$22, R$16 e outros valores que você pode estar colocando no seu caderno o valor, R$10, R$50,
R$ 56 e você vai estar representando usando as suas cédulas, usando o seu dinheiro para você ir treinando. Depois você vai representar aqui desenhando de duas formas diferentes os valores que estão indicando na página 19. Primeiro quadro, você tem R$ 15. Você vai representar de duas maneiras diferentes, desenhando as cédulas que você vai usar e até moeda para representar R$ 15. Nos segundos quadros, você vai representar R$ 20, desenhando de duas maneiras diferentes, beleza? Na página 20, quanto temos? Você vai primeiramente contar as moedas e escrever o valor na linha abaixo. Na terceira questão da segunda parte, você vai contar novamente e vai ligar para o valor correspondente. Na página 21, você tem a questão 4 e 5, você vai escrever com palavras, escrever por extenso. Do jeito que você lê esses valores, você vai escrever. E na segunda parte, você vai representar, lembrando, real é formado por 100 centavos, e você vai representar aí, dizer de que formas você pode representar R$ 1, formar R$ 1. Você tem moeda de 50 centavos. Quantas moedas de 50 centavos você precisa para ter R$ 1? Quantas moedas de 25 centavos você precisa para ter R$ 1? E quantas moedas de 10 centavos você precisa para ter R$ 1? Ok? Então, você vai primeiro representar com as suas moedas e depois você vai estar colocando aqui. A parte entra em ação, não precisa ainda estar fazendo agora, tá? Nós vamos ter um outro momento. Na página 22, você vai ler primeiramente os quadros, os balõezinhos amarelos. E depois que você lê os balões amarelos, você vai observar na primeira coluna a que ele se refere. A data, a tempo, a dinheiro, a hora, de que forma ele está representado no desenho da primeira coluna. Então, primeiro você lê o balãozinho e você vai procurar de que forma essa fala está representada e você vai ligar, ok? Então, essas serão as suas atividades. Capriche, treine, leia, faça primeiro com as suas cédulas e moedas, escolha valores e represente usando o seu dinheiro.